Pessoal, essa que tá na tela é a Caroline de Toni, tá? Ela é do PL, do Partido do Bolsonaro, lá de Santa Catarina, e ela é uma apologista dessa questão do armamento irrestrito da população. E ontem um projeto de autoria dela foi aprovado na comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e é um projeto que passa para os estados a competência de legislar sobre armas no Brasil. Tá? Então, quantas armas que as pessoas podem comprar, qual calibre, qual que é a quantidade de munição, isso passaria para os estados. E aí, por que eles estão fazendo isso? Porque, desde que o Flávio Dino entrou no Ministério da Justiça e agora continua com o Lewandowski, o governo acabou com essa farra, né? Dessa derrama de armas que estava, inclusive, indo parar nas mãos do PCC, do Comando Vermelho e tudo, e milicianos de toda espécie. Bem, o fato é que os bolsonaristas agora querem levar essa competência para os governadores, porque aí governador bolsonarista de Santa Catarina, de São Paulo, do Acre, de sei lá onde, eles vão fazer o Libera Geral de Armas de novo, tá? E aí, aquele delegado Paulo Bilinski, deputado federal, fez a seguinte publicação: vencemos na CCJ. Projeto de lei de minha relatoria que garante aos estados o direito de legislar sobre armas. Parabéns, oposição. Parabéns pela autora do projeto, Carol de Toni. Bem, então já contei toda a história para vocês, agora eu passo para análise. É o seguinte, artigo 22 da Constituição Federal, um artigo extenso. Olha a quantidade de inciso que ele tem, né? 26 incisos. E é o seguinte, quando a gente olha, logo o inciso 1º desse artigo 22 diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, tá lá, direito civil, direito comercial, direito penal. Aí o artigo prossegue, né? Direito do trabalho, direito eleitoral. Imagina a confusão, a baderna que ia ser se cada estado, por exemplo, pudesse legislar sobre norma trabalhista. Aí no estado tem CLT, no outro não tem, não sei. A mesma coisa se aplica a matéria penal, a direito criminal. Como que você vai ter cada estado? Um estado você pode comprar uma metralhadora no supermercado, na maior facilidade, o outro é totalmente proibido e tal. É óbvio que isso não ia funcionar. Então é por isso que já está na Constituição. E aí é o seguinte, esse projeto, portanto, que foi aprovado, ele é absolutamente inconstitucional. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é a pirâmide da hierarquia das normas, tá? Vocês vejam que no topo da pirâmide está a Constituição Federal. Então, essa leizinha ordinária que foi criada, pensou que ela está em terceiro lugar ali na pirâmide. Ela não pode contrariar a Constituição. Então, isso aí é lixo. Isso vai entrar lá no Supremo e vai ser embolado e vai para uma privada. E eles vão dar descarga nesse projeto de lei. Eu só queria lembrar que, além de direito penal ser matéria privativa da União, também material bélico, tá? Regulação sobre material bélico no Brasil, o inciso 21 fala também. Então, não há dúvida nenhuma de que essa lei, esse projeto de lei, é totalmente inconstitucional. Aí eu gostei muito desse comentário aqui. Funciona assim: apresenta um projeto inconstitucional, é aprovado. Aí esse assunto bate lá, esse projeto de lei bate lá no STF, porque isso é competência do STF, analisar a constitucionalidade das leis, e, obviamente, o Supremo diz que é inconstitucional. Aí a escumalha bolsonarista grita: viram? É a ditadura de toga. Ou seja, isso é um método. Tá? Eles sabem que o projeto é inconstitucional, eles estão fazendo isso para gerar desgaste com o Supremo Tribunal Federal. E aí ele conclui, né? Brincadeira ganhar R$39 mil por mês mais benefícios para ficar brincando assim. Bem, esse deputado Paulo Bilinski teve um bate-boca com a Fernanda Melchiona ontem na sessão. Tá? Queria colocar isso aqui para vocês. A deputada do PSOL falou que é mentira que os deputados do PSOL contratam segurança particular, não é? Bom, senhoras e senhores, tem um site chamado Conheça Seu Deputado, o site da Câmara, que diz onde é que os senhores gastam o dinheiro da cota. Olha que gracinha. 25% dos deputados do PSOL contratam segurança particular. Mentirosa! Mentirosa! E sabe quanto que eles gastaram? Só nessa legislatura, R$500 mil. Hipócritas, mentirosos. R$500 mil. Tem uma deputada que gasta R$8.700 por mês, todo mês, há anos, com segurança particular. Ela usa o dinheiro do povo para custear a segurança particular dela, mas não quer que o povo tenha acesso à arma. Chegou a deputada que disse que o partido dela não usava dinheiro para contratar segurança privada. Tá aqui. 25% dos deputados do PSOL gastam dinheiro da cota parlamentar para contratar segurança privada, somando um total de R$500 mil gastos com segurança privada. Posso falar, Vou passar o tempo
para o capitão Alberto Neto. Tu me cita, para senão que eu vou ele pedir passe pra Cris, porque... o resto. Presidente. Vossa Excelência não foi citada nominalmente, deputada Fernanda. Por gentileza, capitão. Foi citada indiretamente, não nominalmente. Deputado capitão Alberto. Não Boa chama parte, nominalmente presidente. pra não ter direito de resposta. Quem é covarde aqui não sou eu. Não vou levar desaforo pra casa e nenhuma fala deturpada, mentirosa e demagógica daqueles que enaltecem a extrema-direita e os grupos os grupos milicianos, perdão, quando, na verdade, nós estamos enfrentando um debate sobre armas para nos desrespeitar. Agora, sim, eu fui atacada de forma descortês, tu é tão democrático que tu não consegue ouvir a minha palavra, né, Belinsky? Eu vou te dizer uma coisa. E eu vou falar uma coisa pra ti que tu pode ouvir, porque tu é obrigado a ouvir. Eu tenho 2 minutos e 15 segundos pela forma descortês com que tu me trataste. Em segundo lugar, eu disse que aqui nós não tínhamos segurança pago, eu não tenho segurança pago. E não quer dizer que eu não saiba me defender. Nem o deputado Chico Alencar tem segurança paga, como tu disse, porque tem medo de se defender, etc, etc. Nós temos vários companheiros do PSOL ameaçados pelos grupos vinculados a grupos de extermínio, como milícias. Não faz essa cara de deboche. Infelizmente, nós tivemos uma vereadora assassinada e tu votou para soltar o acusado de ser o mandante intelectual desse assassinato. Inclusive, vem sempre falar que vocês são contra bandidos, mas votam para soltar bandidos. Aqueles milicianos vinculados a um crime hediondo, como foi o homicídio, como é o caso do Brasão. Porque o teu voto foi para soltar o Brasão. Então, eu quero te dizer que sim, tem parlamentares nossos que são ameaçados de morte e merecem usar todos os recursos necessários para não serem assassinados pela sua opinião política. Pessoal, e aí só pra gente fechar esse vídeo, eu queria comentar esse assunto que deu o que falar ontem. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, depois o Senado aprovou e o Biden assinou, né, sancionou o projeto e foi criada a lei. O que diz essa lei? Que tem 9 meses pro TikTok, esse controlador chinês, vender o controle do TikTok na China, nos Estados Unidos para um controlador que precisa ser de um país aliado, não precisa ser necessariamente dos Estados Unidos. Pode ser um canadense, pode ser um australiano, pode ser um inglês, mas precisa sair o controle das mãos da China. Bem, então vou até usar o texto do Reinaldo Azevedo aqui como base. Ele diz o seguinte, tá? Primeiro eu vou colocar as coisas que eu concordo, depois eu vou colocar as coisas que eu discordo nesse texto, porque tem algumas coisas que, no meu entender, inclusive estão erradas aqui. Factualmente, tá? Aí não é nem questão de opinião, mas vamos lá. O que eu concordo? Ele diz, olha, são os Estados Unidos fazendo valer sua vontade, é o que fazem os países sempre que podem. Aqui no Brasil é que tem alguns idiotas que acham que uma plataforma nacional ou estrangeira pode desrespeitar as leis brasileiras, pode desrespeitar a Constituição. Claramente ele está fazendo dando um chute na canela aqui de Elon Musk e essa turma que acha que o Elon Musk tem o direito de fazer o que quiser aqui. Então achei muito boa essa parte do texto. E ele faz um comentário que é muito interessante, porque isso aqui é uma verdade, né? Não é censura porque não tem nada a ver com o conteúdo. Ou seja, as mesmas coisas que são faladas hoje no TikTok, elas podem continuar a ser faladas em qualquer outra rede social, seja o Twitter, seja o Instagram, ou seja qualquer uma outra, YouTube, etc. Aí o Reinaldo diz o seguinte, né? A empresa TikTok é chinesa de origem, embora não tenha sede na China, porque lá o TikTok é proibido. Há essa acusação, embora não haja qualquer comprovação disso. E aí ele conclui dizendo, na verdade ele faz uma pergunta, né? Ele pergunta, há evidências de que o TikTok passe elementos de segurança, segurança interna, tal, informações para a China? E aí ele responde, nenhuma, zero. Olha, nesse ponto aqui ele se meteu num problema, tá? Porque, olha aqui, uma reportagem da Associated Press tem um ex-programador, ou seja, um engenheiro de software que trabalhava nessa empresa, tá? Na Byte. Depois eu explico qual que é a diferença de ByteDance para TikTok, etc. Mas o engenheiro de software dessa empresa dizendo que enviavam sim informações para o Partido Comunista lá na China, etc. E assim, a Associated Press não é uma bodega qualquer aí, bolsonarista ou trumpista, essas coisas de fake news e tal. Não, é um negócio, uma fonte, tem mais de 150 anos, uma imprensa razoavelmente confiável. Agora, só para vocês entenderem melhor essa questão de TikTok, ByteDance, qual que é a diferença dos dois, é o seguinte, ByteDance é uma empresa chinesa, tá? Indiscutivelmente. É uma empresa fundada em 2012 em Pequim, os donos são chineses, tá o nome deles aí na tela e tudo. Bem, essa empresa, ByteDance, ela é dona do TikTok, ela criou o TikTok, que é um produto vendido para o resto do mundo todo, inclusive o Brasil e inclusive os Estados Unidos, e ela tem um outro produto, existe um aplicativo irmão do TikTok, que é o aplicativo que eles vendem lá na China, tá? Que é um aplicativo que faz muito sucesso, chama Douyin, tá? Douyin. O fato é o seguinte, não é só a reportagem da Associated Press
que mostra que a ByteDance compartilha dados estratégicos e tal com o governo chinês. Esse senador aqui do Partido Democrata chama Mark Warner, e ele é presidente da comissão lá do Senado dos Estados Unidos de Segurança Nacional. Tiveram acesso ali ao pessoal especializado, tal, que mexe nessa área de defesa, internet, cibersegurança, etc. E eles foram informados de que a situação do ponto de vista da segurança nacional é gravíssima. A entrevista é grande, tá? Mas basicamente ele explica que empresas, a partir de um certo tamanho na China, ou seja, empresas grandes, elas são obrigadas a colocar no conselho de administração um membro do partido. E que essas empresas são obrigadas pela lei chinesa a fornecer qualquer informação, tá? Informação de privacidade dos usuários, e qualquer tipo de localização, de câmera, de áudio, de qualquer coisa dos usuários. Tá? Então, se o governo pedir, essas empresas têm que dar. Isso está na lei lá na China. Aí, mais para frente, na entrevista, ele demonstra outra preocupação, que é a questão do algoritmo. Tá? Ele diz, olha, hoje o TikTok é a principal fonte de informação para pessoas abaixo de 24 anos nos Estados Unidos. Tá? A juventude se informa pelo TikTok. E aí ele diz, olha, basta então que o governo chinês mude ali, uma pequena mudança no algoritmo, por exemplo, consegue definir o resultado de uma eleição nos Estados Unidos. Tá? Começa a mandar, por exemplo, mais conteúdo anti-Biden, por exemplo, para essa juventude ver, e mais conteúdo favorável ao Trump, por exemplo. Bem, então, só para fechar o comentário sobre esse assunto, eu, se fosse cidadão dos Estados Unidos, eu ia pedir o fechamento do TikTok há muito tempo, tá? Mas por outra razão que nem Reinaldo Azevedo falou, que nem esse senador falou, nada, que é a pura e simples questão da reciprocidade. A China fechou a internet dela no sentido de que só podem operar ali os aplicativos chineses. Então, o WhatsApp deles é o tal do WeChat, o Google deles é o Baidu. Desde o começo da era da internet, que esses aplicativos, digamos, ocidentais foram proibidos lá na China. Então, se as empresas, digamos, ocidentais não podem operar no mercado chinês, uma questão de reciprocidade, as empresas chinesas também não poderiam operar lá nos Estados Unidos. Esse seria, pelo menos, o meu raciocínio nesse assunto. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.